versículo 1. Vou ministrar uma mensagem que o Senhor me trouxe ao Espírito essa semana. Eu ministrei essa mensagem no ano de 2024. E ela é um tema de um dos livros que eu vou escrever. E ela é uma área que Deus me curou muito. O tema dessa mensagem é o cativeiro da ofensa. O cativeiro da ofensa. Se prepara aí. Porque se você está ofendido com alguém, o Senhor vai te pegar hoje. Vai. E não tem como escapar desse prumo. Nós amamos a oração do Pai Nosso. Mas uma parte da oração do Pai Nosso é: Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Algumas traduções: perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Nós precisamos entender que a ofensa é um lugar de cativeiro. E nós vamos meditar profundamente nessa palavra, nesse domingo e no próximo, porque o tema é profundo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 17:1. Então Jesus declarou aos seus discípulos: é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, ou é inevitável que venham os escândalos, mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um destes pequeninos a pecar. Já vamos continuar lendo, abre o parênteses. O escândalo, o nosso escândalo, sempre desvia os imaturos, os pequeninos, os que estão iniciando na fé. Abre o parênteses. Continuando. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-me. Diante disso pediram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Quem é que fez o pedido? Os apóstolos, os que andavam lado a lado com Jesus. Eles estão ouvindo uma instrução, eles estão ouvindo um ensino. Mas para e analisa, eles viram milagres, eles viram morto ressuscitar, eles viram uma multiplicação de pães e peixes, eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram coisas sobrenaturais. Mas diante de uma instrução, diante de um ensino, eles se deparam: Senhor, acrescenta-nos fé para perdoar. O que é escândalo? Essa palavra escândalo é a palavra escandalon no grego, a vara móvel, um gancho de armadilha, uma armadilha. Todo escândalo é como ele te puxasse para uma armadilha, a qual nós ficássemos presos. Ele é um gancho que te puxa para um lugar de cativeiro. Ofensa, para pitoma, significa cair ao lado, ou próximo a algo, ou um deslize, desvio da verdade, de justiça, delito ou pecado. O lugar de ofensa, ele sempre vai fazer com que eu caia. Ele vai me levar à tentação da queda, do desvio, da injustiça,
a tentação ao pecado, ou a provação diante do pecado, a qual me leva para essa armadilha do escandalon, aonde eu deixo ela me aprisionar no lugar de cativeiro. Nós precisamos entender que o Brasil é culturalmente uma nação extremamente ofendida, a qual precisa ser urgentemente curada pela presença e pela palavra de Deus. Entenda uma coisa: o Brasil, ele tem essa cultura a qual precisa ser quebrada. Por exemplo, uma vez eu andei com alguns americanos, e eles são muito espontâneos. Se ele te falar assim, ó, a sua camisa está feia, às vezes nós brasileiros, nós se ofendemos quando alguém fala isso. Mas para eles não há ofensa nisso, não há problema nisso que dizer. Às vezes se nós falamos para alguém, ó, isso aqui não está certo, aquilo já muitas vezes culturalmente grita no coração, muitas vezes das pessoas que são da nação brasileira, porque muitas vezes elas deixam levantar a sua orfandade, o seu orgulho. E entenda uma coisa: a ofensa sempre revela o nível de orgulho que está dentro de nós. A maioria das pessoas tem ofensas em seus corações, a qual algumas não percebem, mas as suas reações revelam tais cativeiros a qual estão presas. Todos nós periodicamente temos uma ofensa a qual precisa ser revelada dentro do nosso coração, ou a qual precisa ser curada dentro de nós. Porque a ofensa, quando nós somos aprisionados nesse lugar, ela leva nós a um lugar de cativeiro, e esse lugar de cativeiro gera um comportamento em nós. E já vamos prosseguindo. A ofensa, ela sempre floresce, mas em um coração órfão, rebelde e orgulhoso. Se nós temos esse coração, aquela ofensa, quando ela cai sobre o nosso coração, ela se desenvolve com muito mais agilidade, rapidez, com muito mais força. Se você quiser me acompanha aí em Mateus 24, versículo 10. E agora você vai entender o comportamento social dessa geração. O que é um comportamento social? Isso já está impregnado na nação. Mateus 24, 10 vai dizer assim, ó: nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutualmente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa, olha só, da multiplicação da maldade ou iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele que, porém, continuar firme até o fim, será salvo. Qual é o contexto aqui? Lembra? No primeiro texto, Jesus está falando com quem? Com quem? Com os discípulos, os seus apóstolos. Dentro desse contexto, Jesus está falando com quem? Com seus apóstolos. Só que ele está dando instruções, ele está dando ensino de como que seria o fim dos tempos. Aqui ele está respondendo 3 perguntas básicas. Primeiro, a destruição do templo. Segundo, os sinais do fim dos tempos, os sinais que evidenciariam os fins dos tempos. E ele está falando como que seria o fim dos tempos. Mas quando os apóstolos, eles perguntam para Jesus como será isso.
acautelai que ninguém vos engane. A primeira instrução, mediante tantas coisas para se falar, ele fala o quê? Acautelai que ninguém vos engane. Jeremias 17, se eu não me engano, vai dizer: enganoso é o coração do homem. A palavra de Deus, ela nos orienta também: maldito é o homem que confia no... Mas isso aí ele está falando do homem que confia na força do seu braço. Mas muitas vezes a gente sempre quer usar para o próximo. Sabe por quê? Porque a ofensa sempre vai nos levar para um lugar de engano. Sempre. Quando ela cresce no meu coração, ela me leva para esse lugar de engano. Esse muitos, entenda uma coisa, é numerosos, muito grande. A gente vê uma geração extremamente ofendida. Tem gente que nunca mais quer casar na vida. Por quê? Porque ele se ofendeu dentro de um casamento. Tem gente que não quer congregar. Por quê? Porque em algum momento talvez se ofendeu com pessoas. Quantos pais são ofendidos com seus filhos? Ou quantos seus filhos são ofendidos com seus pais? Você entende o quanto a ofensa ela impacta os nossos corações? Ou talvez em quantos casamentos há inúmeras ofensas que foram criando raízes de amargura extremamente pesadas. Uma coisa aqui dentro desse contexto: então numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. O falso profeta, o falso irmão, os falsos salvadores, que fala no contexto acima, sobre os falsos cristos, que ali é a palavra ungido, que significa falsos salvadores que se levantarão. E os demônios, eles agem e ganham força em meio às feridas de ofensa no nosso coração. Aquilo literalmente é uma porta escancarada para ele agir em nosso coração e nos neutralizar diante de tudo aquilo que Deus está fazendo. Uma das marcas do fim dos tempos será uma grande quantidade de pessoas ofendidas, a qual vai levar o que? Traição. A ofensa sempre me leva a trair um propósito. A ofensa, quando ela não é curada, ela me leva para esse caminho de traição. E quando ela não é tratada no caminho de traição, ela vai me levar ao ódio, à ira. E o ódio não tratado, ele pode até levar pessoas ao quê? À morte. Eu estava olhando um caso hoje, justamente hoje, numa empresa da Bombril, onde um homem vem e mata 2, 3 pessoas. Mas segundo a reportagem, era porque aquele homem sofria inúmeros bullying. Você consegue imaginar o quanto de ofensa poderia estar no coração daquele homem, até o ponto dele agir daquela maneira? João 3,15 nos ensina: toda pessoa que odeia o seu irmão é. 1 João 3,15 é. Ele não está dizendo talvez, ele está dizendo é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Amados, a ofensa enraizada no nosso coração nos torna homicida. Nós começamos
começamos a matar as pessoas dentro do nosso coração. Quando odiamos as pessoas, a Bíblia nos compara a um homicida, ou um assassino, a qual não teremos a vida eterna. Entenda uma coisa, a palavra de Deus nos instrui: irai-vos, mas não pequeis. A ofensa, ela muitas vezes provoca a ira no nosso coração. Outra coisa importante, quando a justiça própria nossa opera, a justiça de Deus não opera. Por isso que muitas vezes o Senhor está dizendo: se pecou, perdoa. Não deixa essa ofensa cair no teu coração. Essa palavra em 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, 3, vai nos ensinar assim: porquanto, embora vivemos como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo. Olha só, essa palavra é fortíssima, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu já vou continuar lendo 5 e 6. Essas fortalezas não são demônios, mas sentimentos governados pelo pecado, pela carne. Por isso devemos levar esses pensamentos cativos à obediência a Cristo, para que haja cura, libertação, perdão, transformação e salvação. Se nós não levamos as ofensas diante do Senhor, aquilo vai se tornando uma fortaleza. Versículo 5: destruindo vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominando todo o pensamento carnal, para torná-lo obediente ao quê? A Cristo. Por isso que quando uma ofensa ela continua no nosso coração, quando ela persiste, quando eu chego, peço talvez perdão diante do Senhor, coloco diante do Senhor aquela ofensa, mas aquilo não passa, o que tem que haver? Confissão de pecado. Confessais os vossos pecados uns para os outros, para que haja o quê? Cura. Por isso a necessidade de haver confissão, exposição, porque lidar com a ofensa é lidar com dores, com abuso, com dores emocionais, frustração, defraudação, engano, escolhas erradas que eu possa ter cometido. A ofensa, ela automaticamente vai nos levar a atitudes de rebelião e de comportamento rebelde. Outra coisa, outra característica de uma pessoa que entrou no cativeiro da ofensa. Entenda isso. Uma pessoa ofendida, ela começa a criar vãs filosofias para justificar seu comportamento, sua dor e seu posicionamento. Entenda isso. Isso é uma característica de um comportamento, de uma ofensa que se instalou no meu coração, que se tornou uma fortaleza. Eu começo a criar vãs filosofias. Eu sempre tenho justificativa, sempre tenho uma defesa para justificar aquela ofensa que se criou no meu coração.
18 e 19 nos instrui. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquista uma cidade fortificada. E as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. A ofensa me torna um castelo inacessível. Para a amplitude da vontade de Deus e o conhecimento de Deus para a minha vida e através da minha vida. Quando eu permito essa ofensa entrar, eu começo até a impedir com que o Espírito de Deus me revele ainda mais a amplitude da grandeza de Deus para mim. Eu começo a criar comportamentos de defesa, comportamentos de justificação, vãs filosofias. Eu vou sempre querendo justificar. Mas entenda uma coisa: perante Cristo, isso tem que ser levado a um lugar de renúncia. Isso tem que ser levado a um lugar onde o Senhor precisa acessar o teu coração, para que Ele te leve para a próxima estação, para que Ele te leve para uma amplitude do conhecimento de Deus, para que o poder de Deus opere sobre as nossas fraquezas. Entenda uma coisa: quando eu começo a olhar para o meu coração, quando eu começo a olhar para o meu coração e começo a enxergar verdadeiramente a ofensa que existe dentro de mim, e eu me submeto à cruz de Cristo, o Senhor opera sobre as minhas fraquezas. Entenda uma coisa: eu me lembro em 2024, aonde eu pertencia a uma igreja e eu tive muito problema com aquele líder. Por muitos danos que ele causou à comunidade, à minha família. Mas um dia o Senhor chegou para mim e disse assim: o Senhor me colocou numa situação. Na verdade, Ele me colocou numa situação que diante de Deus, humanamente eu não queria estar. Aí o Senhor me leva lá dentro da igreja novamente, para liberar perdão. Eu me lembro daquela noite que, como eu entrava assim, parecia que eu estava indo para a cruz, assim, porque era muito doloroso, era muito humilhante. O processo foi um processo difícil, mas eu disse: Senhor, opera em mim o teu querer. Os meus argumentos diante de Deus teve que cair por terra para que Cristo fosse glorificado. E esse muitas vezes é a nossa tentação, o nosso problema. A gente quer sempre justificar, a gente quer sempre argumentar com Deus que nós estamos certos. Entenda, não seja um castelo inacessível. Deus sempre usa pessoas para tratar nossa ofensa. Sempre usou, sempre vai usar. E não tem nós escaparmos desse caminho. João 6,60, olha só. Eu acho magnífico esse texto. João 6,60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração, quem poderá compreender? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? Qual é o contexto dessa mensagem? Tinha uma multidão. Uau, milagres,
maravilhas, coisas acontecendo, Jesus, e ele vem pregando uma mensagem. Só que quando ele vem endurecendo a mensagem, sobra só os discípulos. E ele provoca os discípulos. Essa mensagem vos escandaliza? Isso escandaliza vocês? Entenda uma coisa: Jesus vai escandalizar o nosso coração. Vai ter um momento da nossa caminhada que ele vai provocar o nosso coração nesse lugar de Deus. A mensagem vai ser dura, a pressão vai vir. Entenda, todo liderado será ofendido por um líder. A ofensa nos provoca um lugar de crescimento, de fé e de maturidade. Deus permite as ofensas em nossas vidas para revelar em nosso coração os níveis de cura, de vida e de lidar com as pessoas. Ele teve que ofender os seus discípulos para ensinar eles a lidar com esse lugar. Quanto mais eu me permito ser curado em relação à ofensa, mais Deus pode usar a minha vida. Mais Deus pode curar pessoas através da minha vida. Jesus ofendeu os discípulos, provocando o coração deles a um nível maior, se eles verdadeiramente confiavam nele e amavam ele. Porque a ofensa, ela prova em nossos corações a confiança e o amor por aquilo que Deus colocou na nossa jornada. Conclusão dessa mensagem. Primeiro ponto: valores e linhas vermelhas pessoais, que são linhas vermelhas, são alertas que vêm sobre o nosso coração. A ofensa costuma surgir quando um valor fundamental da pessoa é atingido, o que revela se alguém se ofende profundamente ao ter a sua honestidade questionada. Isso demonstra que a integridade é um pilar de sua identidade. A ofensa funciona como um sinal de alarme e sobre o que a pessoa considera negociável. Mas entenda uma coisa: os discípulos eram íntegros? Sim ou não? Sim. Eles tinham uma integridade. Mas até essa integridade foi provada no coração deles. Segundo ponto: insegurança e feridas não curadas. A ofensa, ela revela em nós a insegurança e feridas não tratadas. Existe um ditado popular que diz: o que nos magoa nos ensina sobre nós mesmos. Entenda, Deus nos ofende para revelar nós mesmos. Isso vai acontecer. Quando Jesus estava indo para a cruz, ele estava ofendendo toda a cosmovisão que os discípulos tinham sobre a respeito de Cristo. O comportamento de Jesus ofendeu os fariseus. Entenda a seriedade disso. O que revela, muitas vezes, a resposta de ofensa é amplificada quando o comentário toca em um ponto de dúvida que a própria pessoa tem de si mesma. A ofensa funciona como um sinal de alarme. Se a crítica
crítica não fizer sentido algum para a pessoa, a reação tende a ser de indiferença ou perplexidade, não de ofensa. Se aquilo não fez sentido para a pessoa vai dizer assim: isso aí não tem problema, não me tocou, né? Mas entenda uma coisa: por que é importante nós termos, quando Deus vai tratar a nossa identidade em Cristo, Ele vai mexer em lugares que o nosso coração é ofendido. Porque uma pessoa que tem uma identidade alinhada ao coração de Deus é uma pessoa que ela é curada da ofensa. Terceiro ponto: rigidez cognitiva e necessidade de controle. O que revela? A ofensa revela esse lugar. Entenda isso. Pessoas que se ofendem com facilidade diante de opiniões divergentes costumam ter baixa tolerância à frustração e uma visão mais rígida do mundo. Se eu sou uma pessoa que eu me ofendo e já crio um campo de defesa com algo que é falado, entenda, essa ofensa está afetando a parte cognitiva, a parte raciocínio, a parte sensatez, a parte decisões, as minhas emoções, o meu intelecto. O incômodo reflete a expectativa não atendida de que os outros ajam ou pensem de acordo com as suas regras pessoais. A pessoa começa a colocar regras pessoais, e quando ela não é atendida nessas regras pessoais, ela se ofende. Esta pessoa tem um problema de identidade mal resolvido. E aonde principalmente nós vamos ser tratados dentro disso? Casamento trata isso assim, ó, no modo hard. Por isso que nós temos que ter a maturidade para lidar com isso. Por isso que nós temos que aprender com o Espírito Santo de como lidar com isso. Porque senão nós travamos tudo, nós travamos nossa vida, nós travamos o nosso casamento, nós travamos o que Deus quer operar em nossas vidas, nós travamos a nossa vida ministerial, nós travamos os milagres, as maravilhas, o poder de Deus de operar em muitas áreas. Isso é sério. Quarto estilo, quarta característica, estilo de maturidade emocional. A forma como a pessoa expressa a ofensa revela seu nível de autorregulação, maturidade e identidade. Como que Cristo reagiu diante da ofensa? O que a palavra vai dizer? Aquele que está em Cristo, andai como Jesus andou. Então, se eu tenho um problema nessa área, eu tenho que submeter o meu coração, ao meu comportamento, à minha vida, a aprender com Cristo, como Ele andava. E isso em todas as áreas de nossa vida. Reação defensiva, agressiva, aponta uma postura de ataque prévio para mascarar a vulnerabilidade. A pessoa ofendida, ela já entra na ofensiva, ela já entra na defensiva, ou ela começa a ser agressiva, começa a falar um monte de coisa, começa a falar coisas absurdas, sei lá, com a sua esposa, com o seu esposo, com pessoas a qual ofenderam ela. O que acontece?
Isso mostra uma vulnerabilidade de ofensa dentro do coração, ao qual precisa ser exposta e tratada. Diálogo e comunicação assertiva. Olha só. Demonstra a capacidade de reconhecer o incômodo sem transformar o episódio em um confronto pessoal. A pessoa ofendida sempre torna aquilo um confronto pessoal dela. A pessoa que tem maturidade de lidar com ofensa, ela não trata a partir do confronto pessoal. A forma como eu reajo à ofensa revela verdadeiramente quem eu sou. O efeito espelho, projeção, o que revela? Em alguns casos, a reação desproporcional a um comportamento alheio ocorre porque a pessoa reconhece naquela atitude algo que ela tenta reprimir em si mesma, algo que ela tenta tratar dentro de si mesma. A ofensa fala muito mais sobre o mundo interno de nós mesmos, ou de quem se sentiu ofendido, sua crença, vulnerabilidade, expectativas, do que propriamente sobre a pessoa que fez a ofensa. Ela revela mais nós mesmos do que as pessoas. A ofensa sempre revela em meu nível de maturidade, identidade, fé, amor, perseverança e o quanto verdadeiramente eu tenho Jesus na minha vida. Voltando ao início da mensagem, por que os discípulos se sentiram impactados com aquele ensino de Jesus? Porque ali eles viram que o nível de fé, o nível de amor dele estava baixo. O que Jesus disse? A gente sempre diz: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros como eu vos amo. Esse é o nível de amor. Esse é o modelo que nos leva para a cruz. Nos rasga mesmo no meio. Qual é o lugar que Deus quer nos levar hoje? Feche seus olhos. Seja sincero diante de Deus mesmo. Seja verdadeiro hoje aqui. Pare de maquiar. Pare de se esconder. Eu, Senhor, quero tocar hoje. Quantas decisões você já tem formada no teu coração porque você se ofendeu? Decisões precipitadas, porque o teu coração está amargo, porque teu coração está ofendido. Eu quero te curar hoje. Não impeça o poder do meu agir hoje. Te arrependa-te, volte ao primeiro amor. Arrependa-te, volte ao primeiro amor, faça o caminho de volta. Faça o caminho de volta. Arrependa-te. Talvez você vai ter que voltar diante de pessoas que te ofenderam e liberar perdão sobre a vida dela.
você cometeu diante um momento de raiva. Algumas pessoas que estão aqui, o Senhor disse assim essa noite: pare de se esconder atrás dessa fortaleza. Isso está impedindo com que eu opere ainda mais na tua vida e através da tua vida. Pare! Por isso que você não se relaciona mais direito com pessoas. Por isso que algumas coisas estão travadas na tua vida. Tem pessoas aqui que se ofenderam em relacionamentos passados e entraram numa nova estação, mas ainda estão com a ofensa no seu coração. E todas as vezes que esse alerta, todas as vezes que dentro do relacionamento esse alerta é acendido, essa ofensa é acendida, você começa a se tornar agressivo. Você se isola, você começa a ter reação carnal e muitas vezes diabólica. E o Senhor te chama para o arrependimento hoje. Saia desse cativeiro, saia desse cativeiro. Eu estou abrindo a porta essa noite. Porque através desse passo, através desse lugar, eu vou abrir a próxima estação. E você precisa entrar na próxima estação perdoando, se perdoando, estando curado, estando alinhado. É noite de colocar diante do altar do Senhor. Nós estamos com tempo. Por isso que eu quero que você peça para o Espírito Santo sondar o teu coração e não ter medo do que Ele vai mostrar. É por isso que você está nessa fortaleza aí para se defender. Você muitas vezes se torna agressivo, se torna crítico. Começa a isolar as pessoas ao teu redor. Se arrependa-te. Volte ao primeiro amor. Pois eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para o fim que esperais. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração. Quando você chegar diante de mim e dizer assim: Senhor, eu estou ofendido, eu estou ofendido, Senhor, eu estou escandalizado. Talvez a sua ofensa, o seu escândalo é com o teu pai, é com a tua mãe. Talvez o teu escândalo é com a tua esposa. Talvez o teu escândalo é com o teu esposo.
que você não se permite a entrar na próxima estação. Rasgue seu coração diante dele. Eu quero descer e mergulhar nas águas do Quanto você está disposto a rasgar o seu coração diante do Senhor? e purifica. Eu quero ser limpo. Tire a armadura de guerra, meus títulos, meus ganhos, eu deixo tudo como perca para alcançar a Cristo. Não interessa quem eu sou. Mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como nada no seu poder. Algumas estações, entenda, todo discípulo, quando ele está para entrar numa nova estação, num novo tempo, ele vai ser provado na ofensa, ele vai ser provado na sua confiança, ele vai ser provado no seu nível de amor, ele vai ser provado se verdadeiramente ele está disposto a caminhar para a próxima estação. Porque antes de Jesus revelar a amplitude do reino dos céus e separar os seus apóstolos, os seus discípulos, para ir pregar para todo mundo, o Senhor teve que tratar ele na ofensa. Entenda uma coisa: é impossível ser levado aos confins da terra sem vencer a fortaleza da ofensa. Te provo biblicamente. Atos 1:8: e descerá sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunha sobre Jerusalém. O que é? Deus nos dá poder, Deus nos dá testemunho, Deus nos dá cura para pregar para aqueles que estão do lado, a nossa família, as pessoas que trabalham conosco, todas as pessoas que estão perto. Deus nos dá poder para isso, testemunho para isso. Jerusalém, qual o próximo estágio? Judéia. Deus nos dá poder, Deus nos dá testemunho para pregar no meio da religiosidade. Porque era lá que Jesus era ofendido pelos fariseus, mas era lá que ele pregava. Segundo nível. Terceiro nível: ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria. O lugar onde a ofensa é exposta. Jesus foi aonde? Foi em Samaria. Mas aquilo era uma ofensa. Aquilo era uma ofensa. Deus sempre vai te levar no lugar da ofensa. O Senhor teve que me levar lá dentro, aonde eu estava ofendido, aonde eu estava amargurado, aonde existia uma ponta. Por quê? Porque eu precisava morrer. Não tem como pregar para Samaria sem antes deixar o poder de Deus operar sobre nós. Aí o último estágio, confins da terra. Uau! Aí eu tenho testemunho na minha família, eu tenho testemunha diante a religiosidade, eu tenho testemunho porque eu venci a ofensa. Então eu estou apto para ser levado às nações, eu estou apto a cumprir o ID com muito mais avanço.